Olá, pedi licença para entrar na sua casa mais uma vez, todas as quintas-feiras, às 20 horas, com reprises aos sábados e domingo, às 17 horas. Ribeirão em Movimento, há mais de 9 anos no ar, levando informação, entretenimento, cultura em forma geral, poesia, música boa e, claro, cinema, a sétima arte que a gente vai falar aqui. Temos aí a grande vitória do cinema nacional com Ainda Estou Aqui. E, claro, a gente não pode falar de cinema sem trazer esses grandes nomes, referência na cidade e de forma nacional também. Eles são conhecidíssimos, são roteiristas, diretores, atuam também. Enfim, é multiplataforma, igual a TH+, agora, que a TH+, tem que falar agora, né? Mas TV Tati mudou o nome. Marcos e André de Castro, prazer ter vocês aqui novamente. Prazer, tudo bem? O prazer é todo nosso. Satisfação. E de vez em quando a gente fala junto, pode... Não dá nada, não. Faz parte. É normal, é gêmeos. É normal, é gêmeos, é assim mesmo. Mas, ó, prazer. E Ribeirão ganha, na verdade, eu acho que uma grande produção de vocês, que é um seriado feito exclusivamente em Ribeirão, com a Rita Cadillac, que é um nome nacional, participou de vários filmes aí nacionais, e veio gravar com vocês, dirigindo ela. Vocês atuaram também? Sim, nós também fizemos não só a parte do roteiro, eu fiz toda a produção executiva, o Marcos é o diretor e o editor. Que legal. E tinha ali 2 personagens gêmeos, hippies. Eu falei, Marcos, não dá para que... Eu não consigo fazer 2 vezes, ser um e o outro, e você fazer aquele efeito digital na edição, que isso aqui manda muito bem. Eu falei, você vai ter que atuar também, irmão. Aí ele acabou entrando nessa aventura da história desse mosquito da dengue gigante de outro planeta que escorrega no espaço e cai em Ribeirão Preto numa sexta-feira onde está acontecendo mais de 20, 30 festas. Então toda a série, os 8 episódios, se passa numa única sexta-feira à noite, das 19 às 5 da manhã, e vocês vão conhecer uma série de personagens totalmente engraçados. E claro, por ser um filme chamado Dengue Alien, e que retrata um pouco de uma forma muito sci-fi e até besterol, com uma comédia bem escrachada, a gente também não deixa de alertar dos cuidados por conta da epidemia de dengue que várias cidades estão vivendo. Claro, com certeza. Só que em nossa história, os picados por essa dengue alienígena, os sintomas são outros. Ah, isso mesmo que eu sou a curiosidade. O que seriam os sintomas aí de quem era picado? Eles se transformam eles desmaiam imediatamente e no que eles voltam, eles viram escravos desse mosquito e juntos eles vão atacar a população de Ribeirão Preto. Não, é como se fosse uma espécie de zumbi, assim. Exatamente. Que interessante. E a ideia foi de vocês, do roteiro? Foi há 13 anos atrás, na época que tinha os estúdios Kaiser de cinema. Que era aqui nesse espaço, que era aqui nesse espaço. Foi aqui que nós começamos a pensar como que nós íamos desenvolver uma história voltada para a comédia sci-fi, tendo como referência o Chaves e o Chapolin, de um mosquito da dengue que ele atravessa o espaço e chega aqui num tamanho descomunal. Lógico, aqui ele se apaixona por uma das moradoras da cidade, que agora foi feita por uma brilhante atriz aqui de Ribeirão Preto, a Natália Silveira. E eles se apaixonam, então, e ela vai ajudar ele a comandar esse exército de mosquitomanos que vão atacar a população da nossa cidade. E nessa brincadeira que se transformou num grande trabalho, era uma vontade grande dos gêmeos de chamar a Rita Cadillac para atuar num personagem onde um cientista louco toma uma poção e se transforma na Rita Cadillac sem disfarçar a voz. Isso já era a ideia desde o princípio, mas quando ela disse sim, a gente chegou para a Rita, que é uma simpatia de ser humano, uma delícia. Ela foi embora daqui chorando, não queria ir embora de Ribeirão Preto, nem sob decreto. Nós falamos, você não gostaria também de fazer mais 2 personagens? E ela acabou lendo o roteiro, dando altas risadas, e ela falou, tá bom, eu topo ser 3 personagens, porque eu não estou interpretando a Rita Cadillac, eu serei um personagem. Eu tenho um personagem para fazer, ela é a rainha do planeta que veio esse mosquito, que vem para a Terra para ajudar a destruí-lo. Ela falou, eu tenho um personagem, eu não sou a Rita Cadillac. Sim, vai viver outro personagem dentro desse grande enredo, que é um seriado de 8 episódios. É um seriado até grande, né? Padrão Netflix aí, pessoal. E que seja apenas, que passe um anjo e fala amém, que seja apenas a primeira temporada e com certeza. E
E fala pra gente, onde vai passar o seriado do Dengue Alien? Isso ainda é um mistério, porque como a série foi paga com recursos do governo, a gente só pode entregar para um grande player, assistir a série para um futuro licenciamento após a finalização total do processo de prestação de contas. Claro, sim. Então, nós temos algumas frentes de grandes players que nós estamos ali estudando, articulando em reuniões e negociações, porque o licenciamento é uma negociação bem minuciosa. Então, nós estamos estudando o terreno, mas conselho do próprio Edgar Castro, esse ilustre ser de Ribeirão Preto, que é um produtor associado ao seriado. Sim, ele falou, só mostrem para esses grandes players depois de 100% pronto, não adianta em nada. A voz da experiência. E com após certeza. a conclusão de toda a prestação de tiver contas. todo pronto o projeto. Exatamente. Mas, no caso, né, depois, vocês não sabem onde vai passar, então. Ainda não. Isso vai levar quanto tempo ainda, mas vocês acham? Eu acredito que até o final deste ano. Até o final deste ano nós já temos uma definição. Perfeito, que legal. Nós temos esse cronograma. Sim. A gente espera que até o final deste ano a E aí gente já o ano tenha que vem, com toda certeza, os Para Ribeirão ser exibido. Pretanos. E legal, eu acho que o destaque é que o filme é inteiramente gravado em Ribeirão. Então, quem é de Ribeirão Totalmente. Preto vai conhecer, né? Os locais de gravação. Era um desejo era um desejo dos Gêmeos mostrar Ribeirão Preto como uma grande cidade cosmopolita. Sim. Os prédios, os grandes centros, os teatros, as avenidas, e não mostrar Ribeirão Preto como Ribeirão Preto naturalmente é colocada quando faz parte de uma novela, de um filme, Claro. ou de uma série. Sim. Nós queríamos mostrar a nossa grande cidade, a nossa grande Califórnia brasileira. Perfeito. E isso que era a meta do projeto desde o início. E isso nós conseguimos. Que Isso nós maravilha. conseguimos. E com certeza quem ganha não é só o Ribeirão Pretano, mas todo o Brasil, né, de forma geral, porque é algo que vai passar dentro desse Assim cenário esperamos, nacional queridos. nosso. Exatamente. Com toda E certeza. por mais que nós estamos tratando de um assunto sério, como a epidemia de dengue dentro de uma comédia, nós não deixamos de fazer algumas homenagens saudosistas a desenhos animados dos anos 80, para que de alguma forma, através dessas referências, alertar as Claro. pessoas sobre O a dengue perigo. e de como deter a dengue também. Que legal. Então tem um personagem que está ali na série exatamente para isso. Que é uma prestação de serviço também, né? De certa Exatamente. forma, né? Isso, exatamente. É uma forma do projeto, além de divertir e entreter, ensinar. E Que com o maravilha. slogan: dengue só na ficção, Só na nunca ficção, na na vida vida real. Que legal, que legal. Parabéns mais uma Obrigado, vez. querido. E vocês têm mais projetos, não é só esse, né? Tem também, parece que um documentário com uma grande, né, corredora aqui da nossa região, que é a Maria Zeferina, né? Isso, Aqui de Sertãozinho. A nossa produtora entrou em parceria com a produtora desse projeto, que é a Gratitude Filmes, que é liderada pelo Lucas Bretas e o Samuel Prisco. Um abraço para esses dois abraço para queridos, esses dois queridos. que é parceiros da Gêmeos do Inclusive, Cinema. o Lucas Bretas esteve aqui para falar de um documentário. Exatamente isso. Também, né? Mas acho que é de outro. De um outro. Do rapaz ciclista. Que nós de São também Francisco. trabalhamos. Nós Vocês também fomos produtores Olha só. executivos desse projeto. Que A legal. Gratitude e a Gêmeos, assim, nós estamos assim, sempre de mãos dadas. Porque eles também estão no Dengue Alien, também estão na Também produção. tem Dengue Alien. Então, assim, é o documentário sobre a nossa vencedora da São Silvestre, a maravilhosa Maria Zeferina. Nós estamos em gravação. Então, assim, neste momento, nós esperamos que termine as gravações mais ou menos entre maio e junho, para já também, pelo cronograma, ficar pronto até o final do ano. Até o final do Para ano. lançar essa belíssima história que tem essa mulher, que é praticamente nossa vizinha, é aqui Com de certeza. Sertãozinho. De Sertãozinho, foi vereadora, né? Sim, contribui muito na cidade lá também com, né, ações sociais. E, claro, é uma referência, né? É uma total referência ao Pro nosso esporte. país. Pro Ela é país, pro país. Exatamente, uma história de Esporte vida brasileiro. impressionante, né? Exatamente. Foi boia fria, né? É uma história de superação, impressionante pelo e esporte. motivação, até para nós dois, para qualquer pessoa que assistir o documentário, não ter medo de arriscar os próprios sonhos, porque ela foi uma sonhadora realizadora. Exato. É uma palavra só com hífen, sonhadora Exato. realizadora. Eu acho que é uma pegada aqui da Gratitude Filmes, pegar essas histórias de superação e mostrar para o público, através de documentários e de longas de ficção,
que o ser humano... Histórias de superação. Histórias de superação baseada em fatos reais. Claro. Parece que está se transformando nessa marca maravilhosa que a Gratitude Filmes está fazendo. Que maravilha. E parece que vai ter até um do Sócrates, né? Também está sendo realizado pelo pessoal lá do Ainda Estou Aqui. É, sim, pelo Walter a gente, Salles. nós temos poucas informações a respeito do projeto. Em pré-produção. Nós temos né? poucas informações dele, mas sim. Pré-produção também, né? Mostrando novamente nossa cidade. Mas além desse da Maria Zeferina, tem outra, na verdade, ação de vocês que está sendo feito com parceria com outra entidade, é isso? Isso. Nós temos já há 10 anos com o SESC de Ribeirão Preto e de outras cidades. A gente administra um curso chamado Caminhos da Cultura, onde a gente ensina como aprovar um projeto nas leis de incentivo, não só aprovar, a gente ensina a captar recursos, a fazer a gestão e a prestação de contas. A gente consegue fazer, o pessoal pensa, nossa, é um assunto muito minucioso, muito detalhista, mas o Marcos e eu, a gente garante uma aula bem divertida, porque a gente sabe que é um assunto bastante complicado, e nós estamos indo para a 15ª turma em 10 anos. Não é apenas fazer o curso durar todo esse tempo. Alguns alunos nossos, hoje, vivem apenas da própria arte. Do próprio cinema. Exatamente, eles fazem o seu projeto, teatro, música, fazem o próprio agenciamento, a própria captação de recursos, e estão hoje vivendo da própria arte. Isso para nós, como professores, é uma realização. Com certeza. Que o nosso curso tem um resultado comprovado. Que maravilha. E esse curso é para quem é de Ribeirão, região, como funciona? Em maio agora vai acontecer no Sesc Ribeirão Preto. Então, assim, não só para quem é da cidade, para quem é também de outras cidades, Brodowski, Sertãozinho, Jardinópolis, Jabuticabal, Barretos, Batatais, sim, cidades próximas que têm alcance ao Sesc Ribeirão Preto, é para todo mundo. As vagas são limitadas, são apenas 20 ou 30 vagas, por quê? A gente gostaria muito de acompanhar, se alguém tiver já um projeto, ou está escrevendo, ou está executando, que a gente consiga... que está comentando algum erro, alguma coisa que nós já possamos entrar para ajudar, para resolver o problema. Se é uma classe muito extensa, fica bastante complicado. Fica mais difícil acompanhar. Fica, querido, fica. E nós estamos indo também para Araraquara, Birigui, São Paulo, São Carlos, através do SESC. Sempre com esse curso. Que sempre estimula, né? A cultura, a arte. Inclusive está mudando, né? Está saindo aqui da Mariana Junqueira. Parece que vai lá para 9 de julho, né? Recreativa. Sim. E é um curso gratuito. Então... É gratuito, né? Que legal. Parabéns. Mas, além de todos esses projetos que vocês estão envolvidos, a gente não poderia deixar de destacar o cinema nacional, que está muito em evidência com Ainda Estou Aqui. Mas antes de entrar no cinema nacional, eu queria trazer à memória de vocês que eu lembro que vocês tinham uma relação muito próxima com outro nome do cinema que faleceu, que é o Rubens Evaldo Filho. Rubens Eduardo Filho, exatamente. Sim, foi que ele. tinha uma relação muito próxima com vocês. Eu achava muito bonita essa relação. Nós trabalhamos com ele por 10 anos. 10 anos. De 2009, foi quando nós nos conhecemos, até o seu falecimento em 2019. Foi ele que atribuiu o nome Gêmeos do Cinema. Esse nome dele. Foi aqui dentro. Foi ele que fez o batismo. Aqui dentro. Foi aqui dentro, em 2010, que ele falou, eles são meus afilhados, eles são Gêmeos do Cinema, e acabou pegando. Ele participava, ele foi convidado para fazer um debate de um filme, de um encontro de cinema que havia aqui no Kaiser, e ele falou, são meus afilhados, deixem entrar, eles são os Gêmeos do Cinema, é assim que eu quero chamá-los. Esse nome foi nesse dia que ele batizou a dupla. E apesar de termos feito muitos projetos juntos, tinha também uma relação pessoal, porque 28 de dezembro, por quase 10 anos, a gente comemorava o Natal e o Ano Novo na mesma data. Então a gente ia lá para São Paulo, ficava na casa dele, tinha troca de presentes, a gente almoçava, jantava. O presente era um filme. Era um filme. Então, e assim, era difícil presenteá-la, porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele era o nosso ídolo desde quando nós éramos crianças, que ele sempre fazia uma crítica antes de começar um filme da saudosa Look Filmes. Então ele sempre aparecia lá. Verdade. Então em 2009 ele já era para nós o ídolo dos ídolos, uma referência. Nós o acompanhamos na Look Video, na TV Cultura, depois apresentando o Oscar, nas redes Telecine, depois apresentando o Oscar. Então assim, quando a gente chegou perto dele, assim, você participa de um documentário pra gente? Eu não sei se ele queria falar sim ou não. Quando nós falamos o tema do documentário, ele falou, quero participar. Que legal. Quero o Hitchcock. Ele falou, quero participar deste documentário, porque eu nunca participei de um documentário sobre Hitchcock. E aí, dali para frente, foi um casamento. Que legal. E ele faleceu de uma maneira, assim, não esperada, né? Parece que ele caiu de uma escada. Ele foi uma teve coisa, uma... assim, de repente... mal súbito. Ele teve um mal. Infelizmente, ele estava numa escada rolante.
e foi esse mal súbito que fez ele cair, então teve N complicações. Devido a essa queda. Exatamente, N complicações. É uma perda lastimável para o cinema brasileiro. Totalmente. E falando também de memórias e falando também de cinema, vamos falar do Ainda Estou Aqui, né? Que é um nome aí que já virou referência também no Brasil e no mundo. O que vocês têm a comentar sobre a importância do Ainda Estou Aqui, levar o Oscar, né? A direção principalmente, os atores, né? Participarem ali. O que representa para o cinema brasileiro essa vitória? Olha, querido, essa vitória não é apenas, ela não vem apenas acompanhada desta indicação, a melhor filme estrangeiro, porque além de ser indicado a melhor filme estrangeiro e ter saído o vitorioso na noite, o filme brasileiro também estava indicado ao Oscar de melhor filme, junto com os outros filmes norte-americanos e britânicos. É a primeira vez que isso acontece. Raramente um filme estrangeiro, são poucos na história do Oscar, que um filme estrangeiro, além da categoria estrangeiro, também pega melhor filme. Que quebra essa barreira, né? Quebra essa barreira. Aconteceu com Parasita, em 2019, e aconteceu também com o nosso filme. Eu acho que ele ganhou talvez 2 prêmios, o Oscar de melhor filme estrangeiro e a nomeação de melhor filme do ano. Eu acho que, eu não sei com qual deles, eu acho, talvez meu coração falando, o nosso coração falando, o mais importante. A gente espera que essa vitória incentive os empresários, as grandes indústrias, as grandes empresas a patrocinarem mais o cinema nacional pela lei do audiovisual. Porque o que a gente escuta muito, quando a gente que faz parte deste trabalho, que vive de lei de incentivo, quando a gente apresenta um filme para essas grandes indústrias, sempre assim, a diretriz nossa não é cinema, é teatro, é música, é um projeto livro, social. são projetos mais sociais. Sim. Não que isso seja um problema, Claro, não é. claro. É que abra uma possibilidade para o cinema nacional, porque Acrescente a diretriz, cinema também. Pensou se uma marca de uma grande indústria tivesse investido no filme, o cara hoje ia pensar, uau, minha marca chegou Tá até no no mundo Oscar, inteiro, né? está no mundo Oscar. inteiro. Exato. Então, porque não é um filme feito 100% com recursos do cinema nacional. Foi também uma coprodução, o Ainda Estou Aqui. Mas pensando nos produtores independentes que estão no nosso Brasil, não só no eixo Rio-São Paulo, e sim para o interior, a gente espera que essa vitória abra a cabeça dos grandes empresários, que eles vejam o cinema nacional com outros olhos e que o estrangeiro entende que o cinema nacional não é só o mesmo clube, a família Montenegro. Família Montenegro ou o Walter Salles, Claro. que temos muito mais por aí. Com certeza. Nós temos, faltam muitos poucos prêmios para que o Brasil tenha todos os prêmios importantes internacionais de cinema. Temos uma Palma de Ouro, que foi em 62, com um maravilhoso O Pagador de Promessas. Temos um Globo de Ouro e um BAFTA pelo Central do Brasil. Temos um Urso de Prata, talvez, se eu não me engano, temos 2. Pelo Central do Brasil e agora o Último Azul, com o Rodrigo Santoro neste ano. E temos o Oscar pelo Ainda Estou Aqui. Ou seja, mas cinema brasileiro é muito mais que apenas Santoro, Montenegro e Salles. É muito mais que eixo Rio-São Paulo. É Ribeirão, Preto, é outros estados. Toda cidade tem o seu cinema, a sua produção. E espero que essa vitória abra a visão de todos, inclusive do público. Com toda certeza. Eu acho que se tem um novo patamar, né, de cinema nacional. Exatamente. A partir até que é uma quebra de preconceito, né, com o cinema nacional. Eu acho que hoje está outra relação, né? Porque antigamente, década de 90, eu lembro ainda que tinha muita resistência ao cinema brasileiro. Porque nós não tínhamos os mecanismos fiscais. Com o fechamento das distribuidoras e das financiadoras, a gente só voltou a ter lei do audiovisual em 93. Então, o Quatrilho vem menos de um ano da criação da lei do audiovisual, e nós nem tínhamos Ancine, porque a Ancine só foi em setembro de 2001. Tudo era feito pelo Ministério da Cultura. Aí com a vinda da Ancine divide agora um pouco. Eu acho que o Carlota Joaquina e o Quatrilho vieram para mostrar o novo cinema brasileiro. Vamos abrir essa porta novamente. São Olha, esses 2 filmes aí que vocês destacam como a retomada. A retomada. Acho que o capítulo 1. Nós tínhamos um comércio na década de 50, 60, 70, tínhamos um comércio que foi falido, e a retomada vem, conforme o Marcos falou, Carlota Joaquina, para filmes que vão além de o que era da Xuxa Produções ou dos Trapalhões. Eram quebrar filmes o clube. Mais sobre histórias, assim, não apenas quebrar para crianças. Claro. Vamos quebrar o clube. Outro diretor, também ator, que também foi
um grande nome da área, vamos falar assim, da comédia, foi o Mazzaropi também, né? Que tudo ele um mesmo gênio, foi, né? Esse também Ele foi é um gênio. Ele escrevia, produzia, dirigia numa e atuava. época que não tinha nenhum Numa época que não incentivo. tinha isso, Exato, certo? né? Ele E quebrou muitas barreiras, né? Ele merece sempre ser lembrado, relembrado, sabe? Porque ele foi um grande divisor de águas para o cinema nacional. Eu acho que tinha o dois seu na estilo época. próprio de comédia, tinha o seu estilo próprio, tinha aquele poder artístico. Então ele é uma grande referência. Esses artistas que não são apenas, que não tem apenas uma profissão, sabe? Sou ator, eu sou diretor. Não, sou ator, diretor, roteirista e produtor. Como o Mazzaropi e o Mojica Marins, acho que dificilmente o Brasil... tá aqui, o Mojica depois ficou mais conhecido como Zé do Caixão. Zé do Caixão, mas eu acho que os dois são duas das grandes referências clássicas do cinema brasileiro, porque eles faziam tudo, certo? Então, e os filmes eram extremamente bem produzidos. Hoje você chama mais os filmes dele de trashes por causa de um envelhecimento tecnológico, Claro. não que na época eram trashes. Exatamente. E envelhecimento tecnológico não pode classificar um filme trash, porque se classificar do Mojica, então quer dizer que a trilogia Matrix é trash, porque já Exato. tem 25 anos. Star Wars, não, por Star exemplo. Wars já é trash? Já não. é trash, exato. Então, é uma visão equivocada, tanto da crítica como da plateia, Da como plateia, do público. O exato. Mojica falava uma coisa, abre aspas, as pessoas chamam de trash aquilo que elas não entendem. Né? Quando ele falou isso numa plateia, nós pensamos, uau, faz sentido. Eu acho que talvez, eu não sei, os filmes dele nos assustou na época, talvez assusta até hoje. Porque o são famoso, muito bem roteirizados. o que você não toma ciência, o que você não sabe, você cria. Inclusive, os filmes dele eram em parceria com outro aqui do lado, né? Aquele de Jardinópolis, que faleceu recentemente também. Também, que nós sempre Eu esqueci o nome. Nós demos uma entrevista sobre o Luquete. Sobre o Luquete, exato, que faleceu recentemente também, né? sim, Teve uma sim, parceria com o Mojica por muitos anos. Sim, por né? muitos anos. Então, assim, nós temos, olha só, nós estamos falando agora da região metropolitana de Ribeirão Preto. Nós estamos falando de Jardinópolis. Nós estamos saindo de Ribeirão Preto. Olha até onde o cinema brasileiro pode alcançar, Exato. fora o eixo Rio-São Paulo. Fora o eixo. A prova está no melhor Na própria exemplo que você história, deu. exatamente. Na nossa própria história. E na própria história de vocês. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês, o tempo aqui já está curto pra gente. Se deixar, a gente Se Não, deixar, é um tema são gostoso. dois. Vai, eu pensa. tenho muita coisa para perguntar para vocês. Mas antes de encerrar, eu queria perguntar para vocês quais são, vamos falar, os 3 filmes brasileiros, claro que tem mais, mas seriam, assim, que todo brasileiro deveria assistir. Olha, nós vamos dar aqui opiniões amplamente parciais. Isso. A gente gosta muito de uma comédia com o Wagner Moura e a Fernanda Torres, chamado Saneamento Básico, Nossa, o é muito filme. bom. A gente acha extremamente divertido. Nós somos apaixonados pelo Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que acreditávamos que ela ganharia o Oscar de melhor atriz, que ela Na seria época de indicada. 2015, que ela seria indicada para esse prêmio. E, assim, nós somos muito fãs desse cinema da década de 70, principalmente as comédias. Então, nós vamos destacar 2 daquela época da Sim, chanchada. da chanchada. Um que é o Bacalhau, é a versão cômica do Edgar. Tubarão, produzida pelo Edgar Castro, e uma comédia com o Costinha, e uma das musas do Sargentelli, a Adele Fátima, uma versão cômica, chanchada da Branca de Neve, que é histórias que nossas babás não contavam. A gente morre de rir com esses 2 filmes. Nós pegamos duas referências setentistas e Isso. 2 do século XXI. duas do século XXI. Porque Perfeito. não podemos ignorar o passado, porque Com faz certeza. parte da história do audiovisual Tanto que brasileiro. o Edgar conta que quando ele fez o Bacalhau, que é uma chanchada do Tubarão, até o Spielberg mandou uma carta para ele elogiando o filme. Que legal. Bacalhau E Histórias que nossas babás não contavam. Aí, ó, cinemão para você final de semana. E os 2 que são do século XX. aí, Saneamento básico Saneamento e básico. Que Horas Ela Volta. Eu assisti os 2 e eu recomendo também. Bom, agora vamos entrevistar uma médica para falar um pouquinho da saúde, para falar a questão cardiológica e novamente agradecer aqui os gêmeos, que sempre para nós aqui é uma referência e claro, quem ganha é vocês aí, com comentários aí que tem muito a ver com o cinema nacional e claro, impacta muito aí quem está assistindo, porque de certa forma o cinema brasileiro conta a história do nosso povo, então por isso
ser reverenciado e com toda certeza a gente precisa estimular esse cinema brasileiro cada vez mais. Então tá aí você que é empresário, que é empresária, invista no cinema brasileiro e temos 2 ótimos atores, diretores aqui que fazem muito cinema na resistência e com certeza você vai ter resultado. É isso aí, tá aí, né? Eu estou aqui que é a prova disso. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Até belas mais, palavras. pessoal. Até mais. Obrigado. E fique aí que daqui a pouco tem a médica que vai falar para você sobre como evitar aí um infarto, hein, pessoal? Vamos aí se cuidar daqui a pouquinho. Fique aí. Olá, voltamos aqui. Acabamos de falar de cinema com os irmãos Marcos e André de Castro e agora vamos falar de saúde, que é um tema que a gente gosta muito de comentar aqui. Sempre tem a ver com a sua vida, como se prevenir. E hoje a gente vai falar, eu falei de infarto, mas não é especificamente infarto, mas se você tiver uma vida saudável, você vai se prevenir. E vida saudável também é evitar ser dependente de qualquer tipo de droga, seja ele álcool, seja ele drogas ilícitas ou lícitas. E para falar desse assunto, eu estou trazendo aqui ela, que é psiquiatra, clínica geral e especialista, inclusive, na questão das dependências aí, né? Dependências químicas, né? É a doutora Leda Neto Marsari, que não fala de Ribeirão. Qual a cidade que a senhora está, doutora Leda? Oi, Fábio, eu falo de Catanduva. Catanduva, prazer ter você aqui conosco, né? Para poder falar desse tema tão importante, que é a questão da dependência química, né? Que é um tema que é muito forte no seu dia a dia. Hoje a gente pode falar que a dependência química é uma das doenças que mais tem pessoas aí que precisam de ajuda, né? Hoje no Brasil. Seria uma doença crônica, a dependência química? Sim, é uma doença crônica, progressiva, né? E às vezes fatal. Às vezes Dependendo- fatal. Isso. E doutora, fala pra gente, você se especializou na parte das questões, né, dessa dependência química, dependência de drogas, lícitas ou ilícitas. Faz quanto tempo que você está na área médica, na área de saúde já? Faz 8 anos já. 8 anos. E nesses 8 Sim, anos tô você quis trabalhando se... em saúde mental. E saúde mental. E a dependência química, ela está muito ligada à questão da saúde mental também. Sim, sim, é uma doença psiquiátrica, né? Está decidido como parte psiquiátrica, né? Perfeitamente, doutora. Com relação hoje, né, ao problema da dependência química, qual seria, não sei se a senhora tem esse número, qual tipo de entorpecente que hoje se tem mais problemas com dependência química? Aí eu posso falar do álcool ou das drogas ilegais. Qual seria o maior problema hoje com relação às dependências químicas hoje? O maior problema ainda é o álcool, ainda. É o álcool. Né? Isso. E entre as drogas, a droga ilícita mais usada é a maconha, né? Sim. E a senhora falou do álcool, né? Então, hoje a senhora, no seu atendimento, a senhora percebe que a questão, né, da dependência com relação ao álcool, que é uma droga liberada, é o que mais afeta hoje as pessoas aí, com problemas que procuram a senhora. Sim, com certeza. O álcool é o mais difícil de tratar, mas a gente tem, além apesar das outras dependências, das outras substâncias, a gente não tem um tratamento medicamentoso específico, mas o álcool, graças a Deus, a gente tem. Mas é a doença que mais a gente tem negação em relação ao paciente, né? Negação, assim, ele nega problemas, acha que é normal, né? É porque é uma droga legalizada, né? Esse é o grande problema. Mas a senhora diz aí, né, é uma droga legalizada. A senhora acredita, e talvez seja, adota aí, seria no caso aí, a senhora acha que uma saída, o álcool não ser legalizado como as outras drogas? A senhora acha que seria a saída, talvez, ou não? Não ser legalizado facilita muito o acesso, né? E já é uma coisa cultural, né, do brasileiro, do mundo inteiro, né? Ter festividade com álcool e associar encontros com álcool, né? Festas com álcool. Então, eu acho que isso seria um ótimo passo, né? Mas não resolveria o problema e, assim, é uma solução
imaginária, né? Porque o álcool, a empresa do álcool movimenta muito dinheiro, né? Exato, né? E influencia também, de certa forma, as políticas públicas, né? A senhora hoje pode dizer, como especialista na área, que existe uma dose segura de álcool ou não? Tem pessoas que falam que só tomam no final de semana, tem outras que tomam, por exemplo, eu não bebo, né? Eu não bebo mesmo, nem socialmente, é muito difícil. Olha, lá uma vez a cada 2 meses um copo, vamos supor, numa situação bem específica. Mas tem gente que tem, esse não é o padrão meu, né? O padrão mesmo é as pessoas que tomam, às vezes todo dia, tomam no final de semana. Existe um padrão seguro para o consumo de álcool, doutora Leda? Olha, Fábio, a gente achava que aquela história do vinhozinho na hora do jantar era saudável para o coração. Hoje a gente sabe, até foi um estudo do ano passado que saiu que nenhuma dose do álcool é segura, né? Então, o que a senhora está falando é uma coisa impactante, né? Então, aquelas pessoas que tomam só o final de semana, que acham que é saudável, a senhora já viu estudos aí que demonstram que mesmo só os finais de semana não é tão seguro assim o uso do álcool. Não tem nível seguro para o consumo da substância, né? Igual o cigarro, né? Também que não existe nível de segurança, nível seguro para uso, o álcool também não. Existe o beber que não é problema, né? Pessoas que não têm problema com dependência química. Também tem esse problema, você vai degradando algumas partes do corpo, principalmente o cérebro, no consumo de álcool, principalmente esse final de semana que é compulsivo, meio compulsivo, né? Exagerado. E o álcool, às vezes, causa essa falsa sensação de ser seguro. Você me corrige se eu estou errado, doutora. Porque as consequências do uso do álcool, é um processo, né, a longo prazo, né? Seria assim, né? Então, a longo prazo, alguns problemas ocasionados talvez no cérebro, na dependência, problemas no fígado, podem se tornar irreversíveis. Seria esse o problema? Porque é a longo prazo as consequências? Isso, o álcool é uma substância que demora para mostrar os danos, né? E o processo da dependência do álcool também é mais devagar que outras drogas. Por isso que ele acaba ficando deixado de lado, porque não é que ele é menos devastador, ele demora mais para se criar uma dependência, um problema físico, ao contrário do crack, por exemplo, que é uma dependência muito rápida. Poucas doses do crack, o indivíduo já pode desenvolver a dependência. E existe também, não sei se é tabu, um certo limite maior para o homem beber e a mulher, por causa do corpo, talvez, ou não? Não existe nenhuma resistência maior, nem de uma parte ou de outro. Existe essa diferença de gênero? Sim, existe. A mulher, como ela tem mais tecido gorduroso, então o álcool ele faz efeito mais rápido, né? Então, uma dose que seria, vamos supor, uma lata de cerveja para a mulher equivaleria a 4 para o homem. Ela sofre os efeitos do álcool mais rapidamente e também o padrão da dependência dela é mais rápido também. Então não é lenda mesmo, né? A mulher ela tem uma resistência menor ao uso do álcool, então. Então, com certeza, os males, a mulher é maior que o do homem, ou não tem nada a ver? Sim, com certeza. A mulher alcoólatra desenvolve muito mais rápido o alcoolismo, né? Vamos supor que ela beba no mesmo padrão que um homem, do mesmo peso que ela. Tem a tendência de desenvolver a doença da dependência mais rápido e sofrer os danos físicos também mais rapidamente. E doutora, tem uma questão que muita gente que tem o coma alcoólico, né? Às vezes exagera no final de semana.
chega na unidade de saúde e se dá, parece que glicose, algo parecido para reverter. Essa é uma prática perigosa também, quando chega ao coma alcoólico? Olha, pode ser, é bem perigosa, coloca em risco o paciente sobre uma síndrome cerebral, que parece uma degeneração rápida cerebral, é porque antes mesmo, se o paciente estiver com a glicose baixa, a gente deve administrar uma vitamina antes, uma vitamina injetável antes de fazer a glicose. Uma pergunta pessoal, doutora. A senhora bebe alguma coisa, mesmo social? Não, Não bebe nada, mas não. você nunca bebeu? Não. Já bebi. Mas depois que você começou a estudar, conhecer um pouco sobre os males do álcool, você mudou? Eu comecei a trabalhar em clínicas, né, e comecei a ver os desfechos terríveis, né, que podem acontecer. As perdas da família, do emprego, né. Então, a gente, sempre que eu falo para alguém que tem a genética, você vai colocar a mão no fogo para ver, né? Claro. É uma roleta russa, a gente não sabe quem vai ficar dependente, quem não vai. Né? O álcool, então, a gente pode falar que tem pessoas que podem se tornar dependentes ou ter uma resistência maior. Existe isso, então? Tem pessoas que têm uma facilidade. E o que identifica uma pessoa? É algum gene ou é uma roleta russa mesmo? Porque a gente percebe mesmo, tem pessoas que têm uma facilidade a se viciar, né? Não só no álcool, mas qualquer tipo de entorpecente, no cigarro. E tem pessoas que não. Então, isso tem a ver com a genética ou não tem nada a ver? Sim, tem a ver com a genética, sim. Então, a gente sempre pergunta se tem algum familiar que tem algum transtorno, tanto mental quanto de abuso de substância, né? O fato de ser mulher também, a chance da mulher ficar dependente é muito maior do que do homem. As vulnerabilidades sociais também, a pessoa que já tem um transtorno mental, ela já é mais propícia a desenvolver um transtorno por uso de substâncias também. O álcool, então, ele tem mais danos do que a maconha? Sim, a curto prazo. Porém, tem também pessoas que são geneticamente também não podem fumar maconha, né? Tem uma porcentagem boa, 30% da população que fuma maconha vai desenvolver esquizofrenia. É verdade, tem pessoas que que não são esquizofrênicas, mas se for usuária da maconha, ela pode se tornar esquizofrênica. Tem pesquisa sobre isso. Sim, tem aquele tipo genezinho escondido lá, né? Só esperando o start da maconha. Isso acontece muito em jovens, né? Então, a gente vê mais jovens, mais homens esquizofrênicos. Você vai puxar o histórico, começou o uso de maconha lá com 12, 14 anos. E, doutora, nós estamos vendo vários países, como, por exemplo, o próprio Uruguai, Califórnia, no estado norte-americano, né, alguns estados norte-americanos, a Holanda, Portugal, que liberaram algumas drogas no sentido de diminuir o uso, né? E tem alguns resultados apontando, com essa liberação controlada, vamos dizer assim, que parece que está tendo uma diminuição do uso, né? Porque o fato concreto é esse: no Brasil é proibido, né, você usar droga ilícita. Aí entra maconha, cocaína, crack, e você tem as drogas lícitas que são permitidas. Mas a proibição de algumas drogas ilícitas não impede que as pessoas usem, né? Inclusive existe um comércio bilionário com a proibição, porque acontece, não tem imposto sobre o que é vendido e muita gente fatura, né? É um comércio bilionário, né? Qual que é a opinião da senhora como uma especialista com relação a essa política de alguns países de liberar o uso controlado a fim de controlar o consumo? A senhora acha que essa é uma política que ajuda
de certa forma, a controlar o uso? Não, na minha opinião, não. Vai facilitar a pessoa comprar a droga, mas, por exemplo, você estava falando da Holanda, né? A Holanda tem um país que tem um estudo que chama IANAD, né? A gente faz, todo ano é um instituto que realiza pesquisa. A Holanda é o país que mais tem dependência química. Então, pode provavelmente ligado à liberação de maconha, né? De outras drogas. Mas eu creio que não resolveria. Assim. Perfeito, doutora. Não, Queria agradecer, pior. queria agradecer a sua presença. O programa nosso, né, tem um tempo, né, que a gente após tem a exibição da TV O Demo, TV POSP. Foi um prazer receber você aqui. A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas se resolveram. Um grande abraço e fique sempre à disposição aqui desse programa, quando a senhora quiser voltar. Muito obrigada. Para poder, inclusive, participar, falar de outros assuntos. A gente, com certeza, sempre tem prazer em trazer médicos, médicas aqui no programa para falar de saúde. Muito obrigado, doutora. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, agora você vai ficar com a TV POS, TV O Demo. Vai falar as últimas notícias do Magistério Paulista. Então não sai aqui, né? Não muda de canal. E tem muita novidade aí com a nossa segunda vice-presidente da POSP, professora Bebel, que inclusive destinou R$200 mil em emendas para escolas aqui em Ribeirão Preto, né? Hoje, a professora Bebel está em Ribeirão Preto, inclusive, né? Fazendo uma reunião aí com a comunidade. Começou agora às 19 horas na rua Santa Luzia 120, né? Ali no finalzinho da 9 de julho. Se você estiver assistindo o programa, quiser sair da sua casa lá, dar um abraço na professora Bebel, com certeza será muito bem-vindo, né? Muito bem-vinda. E agradecer mais uma vez a deputada, que mandou R$200 mil, uma para a escola Spinelli e outra para a escola Alcides Correia, 100 mil para cada escola, com toda certeza vai atender muito bem a comunidade escolar. Ficando por aqui, até o próximo programa e gratidão aí pela sua audiência. Até mais. Colegas, 10 anos sem reajuste salarial real, 10 anos sem concurso para diretor, precarização da carreira com excesso de designações e ampliação da categoria O. Não dá mais para segurar. É greve. Estamos há 10 anos sem reajuste salarial real. Há 10 anos sem concurso para diretor. Os diretores, além do excesso de pressão, constrangimento e intimidação que sofrem, estão sendo perseguidos pela SEDUC. Os professores, docentes e especialistas estão ficando doentes. Professores estão morrendo no exercício da função. E tudo isso para quê? Para que o secretário consiga realizar um milagre, comprovar que sua gestão e sua política de plataformas milionárias produzem bons resultados. São Paulo continua caindo no ranking da Avaliação Nacional da Educação Básica, o que é declarado até pelo grupo Todos pela Educação. A recente troca de dirigentes comprova o desespero do secretário. É para aumentar a pressão do garrote, para reforçar o chicote sobre os educadores, mesmo que isso leve à morte de colegas. Tudo para que não se perceba que os milhões de reais gastos com a escola pública não visam a melhoria da educação, o respeito com a profissão do professor, melhores salários e condições de trabalho. Não. É uma atitude, antes de tudo, empresarial, comercial. Por isso, esse é o momento da greve. Ou vamos esperar que morram mais colegas e que adoeçam mais algumas centenas de professores tentando satisfazer o capricho e o interesse pessoal do secretário? Nossa greve atende a duas reivindicações que temos desde o início deste governo e dessa gestão na SEDUC. Reajuste salarial real para ativos e inativos e concurso público para diretor escolar. Mas agora temos de acrescentar uma outra reivindicação:
talvez a mais importante de todas, a exoneração do secretário. De um secretário que tem no seu currículo a responsabilidade pelo adoecimento e morte de educadores. Nunca o Fora FEDER foi tão necessário como agora. Fora FEDER, destruidor da escola pública estadual e responsável pelas vítimas fatais dessa política nefasta. Colegas, quem apoia a nossa greve? A Constituição Federal. No artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, inciso 7, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. E qual é essa lei específica? É a Lei Federal número 7783 de 1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, etc. Artigo 1º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Artigo 6º. São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos: 1. O emprego de meios pacíficos, tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores para aderirem à greve. 2. A arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento. Parágrafo 2º. É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Artigo 7º. Observadas as condições previstas nessa lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Atenção, colegas, principalmente os designados e os contratados como categoria O. A greve suspende o contrato de trabalho. Suspende, não extingue nem rescinde, para que ele seja retomado depois da greve. Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos. Atenção, colegas, principalmente os designados e os contratados como categoria O. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos. O Supremo Tribunal Federal, no mandado de injunção número 712 do Pará, aplica-se a Lei Federal número 7783 de 1989 à greve no serviço público. Portanto, é vedado ao governador e ao secretário da Educação adotar meios para constranger os professores e servidores da educação ao comparecimento ao trabalho. Então, colegas, se tudo isso é por nós, quem será contra nós? Apenas o secretário, porque ele sabe que, apesar dos padrinhos políticos e dos sócios, ele está saindo da zona de conforto, por absoluta incompetência para o cargo, arrogância e ambição. Vamos à greve! No programa de hoje você vai conhecer a nova subsede da APEUESP. Vai ver nossa participação no Dia Internacional da Mulher. E vai se inteirar sobre a questão climática nas salas de aula. Acompanhe. No sábado, dia 8 de março, foi inaugurada a nova subsede da APEUESP em Santa Fé do Sul. O evento contou com a participação de vários membros da direção da entidade. Eu quero dizer para vocês que nós estamos no momento privilegiado aqui de ter uma subsede,
privilegiado pela luta que nós vamos ter que fazer, porque daqui sairão propostas e projetos para a PUESP, né? Para que a gente consiga fazer o enfrentamento com este governador que tem feito dos professores capatazes ou colocado, tentado colocar os professores de joelho. E nós não permitiremos. Eu costumo dizer ao final de toda a assembleia que eu dirigi, que a gente estará diante de governos autoritários, e este é sempre de cabeça erguida e de joelhos, jamais nós estaremos. Porque essa categoria já fez luta na ditadura, já derrubou vários secretários de educação. Eu era mocinha quando eu liderei uma das greves mais fortes contra o Mário Covas. A gente sabe perfeitamente que a PUESP é essa dinâmica, a PUESP é essa vida, né? Nós vamos ter o Dia Estadual do Plantio de Árvores. Você fala, e a gente vai plantar árvore por quê? Vai plantar porque nós queremos passar pela transição ecológica, que passa pela climatização das escolas, portanto, qualidade de vida para os alunos e professores. Nós temos que lutar por salário. O secretário me falou um dia, vai ter um salário aí, vai ter um reajuste aí. Eu falei, nada menos do que a reposição das perdas e ganho real. Nós não podemos viver mais unidade. Com a inauguração da subsede de Santa Fé do Sul, são agora 95 subsedes da PUESP em todo o estado de São Paulo. Na quarta-feira, dia 12 de março, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, aconteceu uma audiência pública sobre como ensinar e aprender em salas de aula com calor extremo, sem climatização. A Educação na TV acompanhou essa audiência pública de perto. Impossível nós termos uma sala de aulas com mais de 10, 20 alunos, ou com 30, ou com 40, sem termos um prédio, né, que tenha capacidade de arejamento, de circulação de ar, enfim, é de suma importância e é uma pauta que ela está atrasada aqui no estado de São Paulo, né? A emergência climática está aí. Eu acho que não terá vida no planeta se nós não atentarmos para o problema de que ou nós cuidamos do clima ou nós paramos de, sei lá, fazer selva de pedra, né? E tem que investir no verde, usar o máximo de energia limpa, né? Buscar energia fotovoltaica nas escolas públicas. Eu até tenho um projeto de lei que passou por todas as comissões, está pronto para a ordem do dia. Enfim, eu acho que também ele é um tema educacional. A professora também comentou a sentença que suspendeu as privatizações de escolas em São Paulo. Foi uma ação civil pública, começou comigo, ela foi impetrada comigo e depois eu incorporei com a PUESP, né? Por quê? Porque a gente entendeu que os dois leilões, né, ocorridos, eles foram autoritários, e não por ser autoritário, a gente não aceita, né, o setor privado na educação. A educação, ela tem uma especificidade, nós lidamos com seres humanos, e o privado, eles lidam com metas, com séries de produção, e a gente entende o seguinte, que eles falam, nós não vamos interferir na gestão. Vai sim, tá? Então, a tese lá defendida pelo juiz é uma tese linda. Ele defende a gestão democrática, o projeto político-pedagógico das escolas, né? A importância da escola como espaço de aprendizagem, não de negócios, né? Que é isso que perpassou. E eu acredito que foi uma vitória de gigante. O debate sobre crise climática foi tão rico que continuaremos no assunto no próximo programa. Não perca! No
último sábado, dia 8 de março, o programa Educação na TV esteve presente no MASP para acompanhar o ato pelo Dia Internacional de Luta das Mulheres. A APOESP, como todo ano, esteve presente, representando uma categoria onde a grande maioria é feminina. 8 de março é um dia muito importante para nós, mulheres, porque é um dia de nós estarmos na luta, nas ruas, e mostrar, olha, nós estamos vivas, queremos protestar e dizer não à violência contra as mulheres, porque continua ainda, os homens continuam matando as mulheres. Queremos dizer, queremos ter direitos iguais, trabalhos iguais também. Nós estamos aqui também para dizer, olha, nosso corpo é nosso corpo, direito ao aborto também, pela justiça climática também, e dizer, olha, por democracia e sem anistia. Em exibição em São Paulo, a peça O Sonho Americano aborda as contradições do apoio à ditadura durante o regime militar e traça paralelos com o cenário político atual do Brasil. Acho melhor acabarmos logo com isso, madame, porque eu quero chegar cedo em casa hoje. Vamos lá, comece a cantar o que sabe. Mas eu digo e repito, não tenho a mínima ideia do que o senhor está falando. Pois eu digo e repito que é hora de começar a cantar, porra! Não! Por favor, eu já disse o que sabemos. Disse? Disse é? Acho que não. Nunca disse. Eu terminei meu doutorado na FEFELESH há coisa de 2 anos e o meu estudo foi justamente sobre bolsonarismo e guerra cultural. Então, quando eu concluí o doutorado, eu comecei a verter o tema da pesquisa para a dramaturgia. E isso acabou acontecendo em 2 momentos. O primeiro momento foi a escrita de uma peça anterior a essa, que se chama Brasil Ano Zero, que foi publicada pela Giossi, mas ainda não foi montada, e agora no Sonho Americano. Ela funciona como uma grande ilustração, se não de todos os temas, de todos os pontos apresentados na tese, pelo menos seus principais pontos daquilo que a gente está chamando hoje de guerra cultural. Sobretudo, os aspectos mais profundos da formação da subjetividade da extrema-direita brasileira. A trama da história é a seguinte: a Beatriz, que é a personagem que eu interpreto, ela é uma jovem de classe média baixa e ela tem um sonho de ir para os Estados Unidos. Esse é o grande sonho da vida dela. E em algum momento, ela que mora com a mãe recebe uma visita do primo. E o primo tá acabando de sair de uma ação guerrilheira que não deu certo. Então, eles se encontram e tem todo um momento de lembranças dessas histórias, de conexão entre eles, mas aí ela recebe uma notícia e aí o rumo das coisas mudam. O sonho americano, ele tá presente na peça inteira, né? É quase que a primeira fala da Beatriz até o fim do espetáculo, de uma forma geral. Esse sonho americano da Beatriz, ele tá muito presente na peça, né? Ele tá presente em todas as relações da Beatriz com a família dela, com o trabalho dela, com a vida dela, com os sonhos dela, com o pensamento dela, que se a gente for parar para pensar, se a gente for adaptar para nós, meros mortais, as pessoas, né, os professores, os alunos que estão nos assistindo também, quem de nós não tem um sonho americano? O Sonho Americano está em cartaz do Teatro Estúdio de Guariba, que fica ali na Praça Roosevelt, número 184, na República. Eu costumo brincar com o espetáculo que fala a respeito da vida. Porque tem de tudo. Nós temos romance, nós temos tensão, nós temos a vida como ela é, a vida como ela aconteceu no nosso Brasil. Então a gente convida você, jovem, estudante de ensino médio, você professor, professora, membro da comunidade aí que está nos ensinando, poder ensinando o futuro do nosso país. Vem viver o sonho americano com a gente, vem, como eles dizem por lá, né? Come on. Essa noite. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APOESP para acompanhar toda a luta por uma educação pública de qualidade. Até a próxima semana.